Tribunal belga decide hoje se ex-vice-presidente do Parlamento Europeu continua em prisão preventiva. Volodymyr Zelensky foi aos Estados Unidos, encontrou-se com Joe Biden e discursou perante as duas câmaras do Congresso. Milhares de migrantes aguardam no México a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Autoridades receiam que o fim do Título 42 provoque caos na fronteira. A defesa da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, detida no âmbito do escândalo de corrupção conhecido como Qatargate, pediu que a cliente seja libertada e aguarde o julgamento com uma pulseira eletrónica. Os advogados continuam a clamar a inocência de Eva Kaili. Solicitamos que a senhora Kaili seja colocada em regime de vigilância eletrónica com pulseira. Ela está a participar ativamente na investigação e contesta qualquer acusação de corrupção. Ela conteste toda corrupção dans son chef. Eva Kaili foi presente esta quinta-feira a um tribunal belga, uma audiência que vai determinar se a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu continua em prisão preventiva. A eurodeputada grega é acusada de corrupção, branqueamento de capitais e participação em organização criminosa para promover os interesses de países estrangeiros, como alegadamente o Qatar, no Parlamento Europeu. Je vais dire à vous. Quero dizer que a senhora Eva Kaili é inocente e nunca foi corrompida. Nunca. Jamais a été corrompue. Jamais. A decisão sobre se Eva Kaili continua em prisão preventiva não deve ser conhecida antes da noite desta quinta-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um discurso histórico numa sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, numa viagem destinada a refutar as tentativas russas de mostrar que as relações entre Washington e Kiev estão a arrefecer. Zelensky explicou aos congressistas norte-americanos o que disse ser a situação real na Ucrânia. No ano passado, 70 mil pessoas viviam em Bakhmut. Nesta cidade, agora, apenas alguns civis permanecem. Cada centímetro daquela terra está ensopado em sangue, com armas a rugir a cada hora. As trincheiras no Donbass mudam de mãos várias vezes ao dia, num combate feroz, até mesmo em lutas corpo a corpo. Mas o Donbass ucraniano está de pé. Um discurso muito aplaudido até mesmo por alguns republicanos que não se têm entusiasmado com aquilo a que chamam um cheque em branco dos democratas para financiar a guerra contra a Rússia. Anteriormente, o presidente Zelensky tinha sido recebido na Casa Branca por Joe Biden, onde expressou a sua gratidão pelo apoio do governo e do povo americano e garantiu um novo apoio de Washington de milhares de milhões de dólares e a promessa de ajuda à Ucrânia a persuadir uma paz justa. Parte do mais recente pacote de ajuda dos Estados Unidos é a muito esperada bateria de mísseis Patriot, o mais avançado sistema de mísseis terra-ar que o Ocidente disponibiliza à Ucrânia. A Rússia avisou anteriormente que isto assinalava uma escalada no conflito com a intensificação dos ataques em território ucraniano. Com a vida em suspenso, milhares e milhares de migrantes esperam uma só resposta ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Do lado mexicano, aguardam a decisão do Supremo Tribunal norte-americano, que está na iminência de anunciar o fim ou não do chamado Título 42. Trata-se da disposição de saúde pública imposta durante o mandato de Donald Trump, que permite a expulsão automática de migrantes devido à pandemia de Covid-19. Em cidades como Tijuana ou Ciudad Juárez, os abrigos estão saturados. Do lado americano, receia-se que a afluência extravase os recursos das autoridades. A cidade de El Paso já declarou o estado de emergência. Estimam que possam vir a receber 6 mil pessoas por dia, quando neste momento são cerca de 1.500. Espero que os responsáveis consigam decidir alguma coisa. Entretanto, aqui fazemos o que podemos. Venezuela, Guatemala, Honduras, El Salvador. São várias as proveniências destes migrantes. Já o ponto de chegada é incerto. Qual é a realidade sanitária na China?
Esta é a questão que quer ver respondida a Organização Mundial de Saúde, que pediu a Pequim mais transparência e cooperação face à maior vaga de contaminações de Covid-19 no país desde o início da pandemia. A OMS prevê que 800 milhões de chineses serão infectados com o coronavírus durante este inverno. A OMS está bastante preocupada com a evolução da situação na China face ao aumento nos relatos de formas severas da doença. Para poder fazer uma análise completa do risco da situação no terreno, a OMS precisa de informação mais detalhada sobre a severidade das admissões nos hospitais e as exigências nos cuidados intensivos. Pequim, que abandonou recentemente a controversa política de tolerância zero face à Covid, é criticada por minimizar nomeadamente o número de vítimas mortais, mas as autoridades chinesas defendem a política oficial. Estamos a adaptar as medidas de resposta à Covid aos novos desenvolvimentos da epidemia para coordenar melhor a resposta e desenvolvimento socioeconómico. A campanha de vacinação de reforço está a avançar de forma ordeira e os medicamentos e testes respondem de forma geral à procura. As vendas de medicamentos para a febre e dores de cabeça aumentaram exponencialmente na China. Em cidades como Wuhan, onde começou a pandemia, mais de 3 milhões de invólucros de ibuprofeno estão a ser distribuídos diariamente em farmácias e centros de saúde. O homem que foi um dos mais ricos do mundo, pelo menos no papel, chegou a Nova Iorque para ser julgado. Sam Bankman-Fried, o fundador da plataforma de criptomoedas FTX, aceitou ser extraditado das Bahamas e irá responder por 8 acusações naquela que é apresentada como uma das maiores fraudes de sempre nos Estados Unidos. A FTX abriu falência no passado dia 11 de novembro. Os 2 sócios mais próximos declararam-se culpados e estão dispostos a colaborar com as autoridades. Bankman-Fried, por seu lado, nega ter utilizado o dinheiro dos seus clientes para investimentos dos quais não tinham conhecimento. Criativos e audazes, os ativistas do movimento climático Última Geração estão sempre a surpreender. Desta vez cortaram a copa da árvore de Natal em frente à porta de Brandeburgo, em Berlim. 2 mulheres subiram numa plataforma elevatória e com uma serra cortaram o topo do abeto Nordmann de 15 metros de altura. Ao mesmo tempo, desfraldaram uma faixa onde se lia "Esta é apenas a copa da árvore de Natal". Como explicação, uma das ativistas, Lili Gomes, disse que até agora a Alemanha só via a ponta do desastre. O grupo acusa o governo federal de não fazer qualquer esforço para proteger as pessoas. A operação decorreu sem sobressaltos. A polícia não agiu porque não pensou que se tratasse de ativistas. Depois, as mulheres foram levadas sob custódia policial. A Última Geração tenta com estas ações despertar consciências, ao mesmo tempo que faz exigências, como por exemplo um limite de velocidade de 100 km por hora para todos os veículos e transportes públicos acessíveis para reduzir as emissões de CO2. Durante séculos foi uma joia escondida no meio dos Alpes. Na era das redes sociais, a abadia de Admont, no coração da Áustria, tornou-se cena de eleição para os chamados influenciadores vindos de várias partes do globo. A biblioteca da abadia alberga cerca de 70 mil livros, uma joia barroca inaugurada em 1776, mas os manuscritos mais antigos datam do século VIII. Diz-se que a mão divina os salvou do incêndio que devastou grande parte da cidade e deste edifício em 1865. Hoje, a abadia moderniza-se. 2 dos 23 monges são responsáveis pela comunicação. Um deles explicava que começaram este trabalho em 2008, com 4.000 a 4.500 seguidores no Facebook, e agora têm 160 mil. Em 4 anos e com muito trabalho e muita investigação, conseguiram aumentar de 10 mil visitantes online para 20 a 30 milhões por mês. A história deste lugar de culto é agora contada por aqueles que influenciam as gerações mais novas, uma forma de promoção de uma abadia que está prestes a completar 950 anos de existência, contados na sua página da internet também, que oferece visitas sem se sair de casa, mas também conselhos espirituais.